programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Ávalo. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Meu nome é Alexandre Ávalo, sou professor de Direito Processual e Direito Constitucional da graduação e da pós-graduação e de alguns cursos preparatórios. Estou com vocês para tratar, nesta semana, em 5 aulas, sobre a disciplina Direito Processual. Mais precisamente, sobre o tema recursos, à luz da jurisprudência e da doutrina, tratando da teoria geral dos recursos. Faremos isso em 5 aulas, que perdurarão aí esse período de uma semana com vocês. Bom, é importante destacar que os temas que traremos nessas aulas. Primeira coisa, iniciaremos as aulas tratando do conceito, dos objetivos, dos recursos no processo brasileiro. Eu falo do processo brasileiro e o tema da aula é direito processual, porque na verdade, isso é importante que eu fale antes, o direito processual que eu chamei aqui, quando eu falo de teoria geral dos recursos, é uma matéria válida, porque a abordagem vai ser assim, é uma matéria válida tanto para o sujeito que quer aprender direito processual civil, o tema recursos, como os outros processos. O direito processual penal, o direito processual do trabalho, eles se aproveitam dos princípios que trataremos aqui na teoria geral, porque na verdade a abordagem será assim, à luz da jurisprudência e da doutrina. Então, na primeira aula, traremos as noções gerais dos meios de impugnação, o conceito de recurso e alguns princípios recursais. Na aula 2, traremos continuidade dos princípios, a classificação dos recursos, como eles são, a classificação de acordo, principalmente com relação ao recurso adesivo e demais temas. Na aula 3, nós falaremos sobre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos, sempre à luz da jurisprudência. E trataremos também dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos. Na aula 4, traremos os requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Falaremos de preparo, tempestividade e regularidade formal. Na aula 5, falaremos sobre o tema efeitos dos recursos. Qual é a repercussão, em termos de efeitos no processo, que o recurso pode gerar? Entre os efeitos, efeito devolutivo, efeito translativo, suspensivo, regressivo e assim por diante. Toda a abordagem nas 5 aulas terá como referência a doutrina atual e a jurisprudência dos tribunais superiores. Repito, um tema, uma aula destinada ao direito processual como um todo, porque teoria geral dos recursos é um tema aproveitável para o processo civil, o processo penal e a abordagem do processo constitucional também. Pois bem, meus amigos, vamos iniciar então, primeiro pensando em tratar para vocês, em trazer para vocês qual é, na verdade, a razão de ser do sistema recursal. Porque existe um recurso no sistema, no devido processo legal, no sistema processual brasileiro. Primeiro, vocês sabem que, na verdade, é do próprio ser humano não se conformar com posições contrárias. Sabedores disso, a gente tem hoje um sistema que possibilita a parte que submete um direito à tutela jurisdicional, possibilita esta parte um reexame de eventual decisão judicial com a qual ela não se conforma. Então, de algum modo, a gente pode afirmar que a motivação do exercício concreto da faculdade recursal se dá pelo inconformismo das partes. Você submete uma demanda, você submete uma pretensão por meio de uma demanda à tutela jurisdicional, submete ao crivo do Poder Judiciário e recebe uma resposta negativa, uma resposta com a qual você não se conforma, uma resposta com a qual você não concorda. Isso é a motivação. Você poderia simplesmente ficar ali inconformado, insatisfeito e não tomar nenhuma providência. Pois bem, o recurso surge como um instrumento com o qual você consegue externalizar essa sua insatisfação
este seu inconformismo. Nesse contexto, eu posso afirmar para vocês com segurança que os recursos ou o sistema recursal funciona como uma extensão do direito de ação. É como se fosse um braço daquele direito subjetivo. Você tem, diante de uma pretensão, diante de um direito violado, surge uma pretensão, essa pretensão é concretizada perante o Poder Judiciário por meio de uma demanda, né? Essa demanda vai ser instrumentalizada por uma petição inicial, onde vão constar pedidos que serão formulados diante da sua pretensão, e essa demanda tramitará normalmente durante determinado tempo, até chegar na sentença, numa solução de mérito ou não de mérito, até chegar a uma solução, o fim do procedimento ou o fim da atuação em primeira instância. Bom, você tem o direito de ação subjetivo sendo exercido por meio dessa demanda, mas se você não se conforma com essa resposta, eu tenho a extensão desse direito. Por isso, alguns autores dizem que o recurso promove o prolongamento da litispendência. O prolongamento da lide, pois, se eu tenho uma lide, se eu tenho uma demanda em discussão, eu tenho direitos discutidos durante a propositura da demanda até o final, o momento em que chega a sentença, passando pelas fases postulatória, instrutória e chegando à fase decisória, diante desse contexto, eu posso entender que a partir dali, se eu me conformar com a resposta, se eu nada fizer, ali a litispendência termina, né? A litispendência, lembrando que a litispendência tem a ver também com o pressuposto negativo da demanda, aquela parte, aquele pedido, aquelas partes, aquele pedido sendo discutido, aquela causa de pedido sendo discutida, ela pode ser prolongada ou terminada. Então, o prolongamento é promovido por meio do recurso, que é esse instrumento que serve para externalizar a sua insatisfação. Percebam, então, que a motivação do recurso é inconformismo. No entanto, o objetivo do instrumento recursal, em termos processuais, é promover o reexame de uma decisão judicial, promover o reexame de um ato judicial recorrível. Este é o objetivo do recurso. Logo, eu poderia até começar falando isso, mas eu vou dizer agora para você. Na verdade, eu posso dizer, e isso é importante você entender, recurso é um meio de impugnação de decisões judiciais. Recursos é um meio de impugnação de decisões judiciais. Por isso que eu disse que isso é aproveitável em qualquer processo, né? No processo penal, no processo do trabalho, no processo civil, sempre o recurso vai ser utilizado como meio de impugnação. Professor Alexandre Ávalo, será que eu posso utilizar o recurso, como eu posso dizer, afirmar que o recurso é o único meio de impugnação de decisões judiciais? Negativo. Você não pode dizer isso, já que eu tenho no sistema outros meios de impugnação de decisão judicial. Professor Alexandre Ávalo, eu posso afirmar, então, que recurso é o principal meio de impugnação de decisões judiciais? Eu digo para você o seguinte, dá para você afirmar com segurança que recurso, em termos quantitativos de importância, é o principal meio de impugnação de decisões judiciais. Mas ao lado do recurso, eu tenho outros meios de impugnação que a gente vai tratar daqui a pouco. Retornando à ideia de recurso. Sobre o conceito de recurso, gente, esse meio de impugnação, esse meio de externalizar a sua insatisfação, o seu inconformismo, ele pode ser conceituado de diversas formas, mas tem um conceito insuperável, né, do professor Barbosa Moreira, grande príncipe do processo civil, né, um grande professor, e ele tem um conceito assim insuperável, que é o conceito que ele traz no seu livro Comentários ao Código de Processo Civil, pela editora. Ele diz o seguinte, olha só, conceituando direito processual, conceituando recursos. No direito processual civil brasileiro, recurso pode ser conceituado como remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugnar.
A partir deste conceito, em que ele afirma que recurso pode ser conceituado como remédio voluntário apto a ensejar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial dentro do mesmo processo. A partir desse conceito, eu preciso fazer com você uma decomposição desse conceito. Vamos tratar dele em partes, para que você entenda o que é recurso e, compreendendo o conceito de recurso, você não irá confundi-lo com qualquer outro meio de impugnação de decisão judicial. Primeiro detalhe, gente. Recurso é um remédio, segundo o professor Barbosa Moreira, um remédio, um instrumento voluntário. Ou seja, fazendo uma correlação, fazendo um link lá com o princípio da inércia, do início dos estudos do direito processual, da teoria geral do processo, fazendo um link lá com a inércia, a gente pode pensar o seguinte: eu dependo aqui também de provocação da parte. Como ele disse, uma decisão judicial que lhe gera alguma insatisfação, lhe provoca algum inconformismo, se nada você fizer, ela vai transitar em julgado. Ou seja, a demanda termina ali. Por outro lado, caso você provoque o reexame, a rediscussão desse tema, você terá o primeiro elemento dos recursos. Ou seja, recurso é meio, instrumento voluntário. Tem que ser voluntário. Ok? Primeiro tema. Primeiro ponto do conceito do professor Barbosa Moreira, que é repetido em todos os manuais de direito processual civil. Segundo ponto importante. Além de ser recurso ser um meio de impugnação voluntário, ele ocorre dentro do mesmo processo. Lembra o que eu te disse? Dentro do mesmo processo, presta atenção. Lembra o que eu te disse? Se eu falo que o recurso ocorre dentro do mesmo processo, eu estou te dizendo que eu estou prolongando, né? Há um prolongamento da litispendência. Isso eu disse para vocês, muitos juristas usam essa expressão, prolongamento da litispendência por meios recursais. Por quê? Se você compreender que ocorre dentro do mesmo processo, obviamente, eu não posso deixar transitar em julgado. Eu tenho prazo para recursos, veremos isso quando tratarmos lá dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, como é a tempestividade. Caso você não observe a tempestividade, deixe expirar seu prazo, você não poderá prosseguir ou prolongar a litispendência. Então, primeiro, remédio voluntário. Segundo, que ocorre dentro do mesmo processo. Terceiro elemento, ou elementos do conceito do professor Barbosa Moreira, se referem aos objetivos do recurso, ao objeto do recurso. O recurso, segundo o professor, é apto a ensejar a reforma, a invalidação ou o esclarecimento ou a integração da decisão judicial. Esses são os objetivos possíveis que você pode alcançar com o recurso. Então, veja, grave esses elementos e a gente vai entender por que dessa importância deste conceito. Primeiro, então, remédio voluntário, que ocorre dentro do mesmo processo, cujo os objetivos ou os resultados podem ser reforma, invalidação, esclarecimento ou integração de decisão judicial. Bom, diante deste conceito, diante desses elementos, é importante, quanto ao pedido recursal, chamar a atenção para vocês que estão aí acompanhando nossa aula, chamar a atenção para a necessária correlação entre causa de pedir recursal e pedido recursal. É uma confusão muito comum na prática de se encontrar essa confusão existente aí entre a causa de pedir, às vezes ela não guarda relação lógica com o pedido formulado no recurso, e isso realmente é grave.